Agora a gente vai trabalhar com os clinopiroxênios, que nós sabemos por que eles são classificados dessa maneira, e os mais comuns, os mais passíveis de serem identificados apenas por microscopia óptica são aqueles que estão elencados aqui. Nem sempre vai ser possível fazer todas as análises, identificar com certeza, com clareza, mas nós já conseguimos fazer uma descrição mais robusta dos piroxênios e chegar a alguma espécie de conclusão. Vamos começar então a falar sobre cada um deles. Nós temos a composição química dos clinopiroxênios, é idêntica à dos ortopiroxênios, com os nossos tetraedros de silício e os nossos sítios catiônicos Y e X. O sistema cristalográfico aqui é monoclínico principalmente. Então, os clinopiroxênios, o plano dos eixos ópticos, lembra que nós falamos dos eixos ópticos, na verdade? O plano dos eixos ópticos nos clinopiroxênios é paralelo à seção 010. Então, vamos achar a seção 010. Nós estamos aqui, ó. A seção 010 é essa porção, esse lado aqui do cristal. Então, o plano dos eixos ópticos é paralelo a essa porção do cristal, a essa face do cristal. Lembrando que existe um plano de eixos ópticos, porque os clinopiroxênios, como os piroxênios, são biaxiais, então eles têm dois eixos ópticos, tá? Então é sempre bom lembrar e também é sempre bom utilizar essa imagem para refrescar alguns conceitos na memória de vocês, como faces cristalográficas diferentes, como a diferença entre seções longitudinais e seções basais. Então veja que uma seção basal é sempre perpendicular ao plano dos eixos ópticos. Já uma seção longitudinal é paralela ao plano dos eixos ópticos. Lembrem desses conceitos. Então a gente vai fazer aquela análise. Quando a gente observa em uma seção longitudinal um cristal de piroxênio e ele não está extinto quando nós colocamos ele com a sua clivagem paralela ao retículo norte-sul, a gente já identifica que esse cristal faz parte do grupo dos clinopiroxênios. A depender do ângulo que nós observarmos de extinção, nós conseguimos fazer algumas definições em relação ao tipo de clinopiroxênio. Então vejam que aquele piroxênio mais restrito que eu comentei com vocês no início, o espodumênio, tem um ângulo de extinção muito menor, muito mais restrito do que, por exemplo, a augita, do que, por exemplo, a egirina ou egirina augita. Então, não apenas observarmos que a extinção é oblíqua, mas também medirmos a extinção, o ângulo de extinção, melhor dizendo, para que a gente possa ter uma ideia de que tipo de espécie de clinopiroxênio nós estamos trabalhando. E olha que interessante, sempre utilizarem uma seção 010, a seção longitudinal, que é paralela ao plano dos eixos ópticos, ou se vocês preferirem, observem e utilizem uma seção em que nós consigamos observar apenas um plano de clivagem, não os dois. Os dois planos de clivagem, lá na seção basal, a gente utiliza para identificar, de fato, que nós estamos trabalhando com um membro do grupo dos inosilicatos de cadeia simples. Depois disso, nós vamos seguir outros protocolos para tentar identificar com mais clareza qual membro é esse. Quais são as características mais comuns dos piroxênios? Em lâmina delgada, a grande maioria deles é incolor. Nem todos, mas a grande maioria deles é incolor. Eles têm aquelas clivagens boas, que já falamos. A extinção é oblíqua, senão ele não seria um clinopiroxênio. É muito comum você observar geminações nos cristais de clinopiroxênios. Isso também ocorre lá com os cristais de ortopiroxênios, mas os clinopiroxênios é mais comum apresentarem esse tipo de mácula. Temos aí os ângulos 2V, que variam, a birrefringência também varia, mas essa é a observação para nós termos em mente. Quando efetuamos medidas dos ângulos de extinção, sempre observar aquela face que nós mencionamos anteriormente. Sempre observar e tentar localizar aquela seção, porque é aquela seção, a 010, que vai ter apenas uma direção de clivagem. Se vocês observarem em lâmina, se vocês pararem para pensar um pouco, a depender do corte daquela lâmina, você pode encontrar tanto seções basais,
quanto seções longitudinais, quanto seções transversais, seções que vão ser oblíquas. E é um corte que você não vai conseguir observar nenhum tipo de clivagem, por exemplo. Então é muito importante saber que tipo de seção nós estamos observando em lâmina. A classificação, como mencionado anteriormente, dos piroxênios leva muito em consideração a composição química dos piroxênios. Então, nada aqui que eu estou apresentando é novo, mas, novamente, eu vou falar sobre o diagrama triangular de classificação química dos minerais do grupo dos piroxênios, em que nós temos aqui embaixo os ortopiroxênios, ricos em ferro ou magnésio, e conforme subimos no diagrama até chegarmos a aproximadamente 50 mols de cálcio, nós temos variados membros do grupo dos piroxênios, dessa vez os clinopiroxênios. Então, existe presença de soluções sólidas tranquilamente nesse grupo de inosilicatos. Por quê? É o mesmo processo geoquímico que acontece na solução sólida de plagioclásios ou de feldspatos, por exemplo. Pode sim existir exsolução, pode sim existir pertita nesses tipos de minerais. Por quê? Porque no caso dos minerais do grupo da enstatita, ferrosilita, do grupo dos ortopiroxênios, melhor dizendo, e também algumas soluções sólidas dentro dos clinopiroxênios, como algita e girinalgita, nós podemos ter esses tipos de reações químicas tardias que vão acabar exsolvendo uma espécie específica de piroxênio dentro de outra espécie específica de piroxênio. Nada impede. Vamos lá então, o diopsídio já conhecido nosso, eu vou pedir que vocês prestem sempre atenção nessa parte do slide, que é onde a gente consegue identificar quais são os elementos que fazem parte da composição do clinopiroxênio. Todas essas características vocês fiquem à vontade para ler com calma posteriormente. Onde encontramos o diopsídio? Principalmente em rochas básicas, os famosos basaltos, e também metamórficas ricas em magnésio. Então, se você tiver magnésio, se você tiver temperatura suficiente e a rocha for ser submetida a um processo de metamorfismo, pode sim gerar diopsídio. Lembrem-se, então, nós temos os tetraedros fundamentais, nós temos o sítio M1, que é onde tem cátions menores, no caso desse mineral, e o cálcio, que é um cátion maior, vai ocupar o sítio X ou o sítio M2, a depender do tipo de nomenclatura que você está utilizando. Vamos ver imagens dos cristais de diopsídio em lâmina. Vejam que eles geralmente são incolores, anicóis paralelos, tem um relevo alto, é muito fácil observar as clivagens. Olha aqui uma seção, por exemplo, paralela ao eixo óptico, ao plano dos eixos ópticos, melhor dizendo. Ou enfim, né, uma seção longitudinal. Você consegue observar aqui as clivagens em uma direção, anicóis cruzados, vocês já conseguem ver as mais variadas diferenças de cores de interferência, por exemplo. Vocês conseguem fazer anotações e descrições a respeito da extinção. Olhem só que interessante, como aqui nós temos uma extinção oblíqua, olha que interessante aqui em cima, né? A extinção ela está nem um pouco paralela ao retículo, mas o cristal está totalmente extinto. Então, obviamente, essa é uma extinção oblíqua. Vocês conseguem observar com certa clareza muitas das características que nós mencionamos hoje. Mais minerais, mais diopsídios, na verdade, cristais de diopsídio. Aqui, por exemplo, essa é uma seção oblíqua. Você não consegue identificar com clareza as clivagens. Então veja que aqui nós temos uma seção longitudinal. Você consegue ver assim um pouquinho de clivagem. Não temos aí, porventura, infelizmente, uma seção basal, mas a gente tem seções oblíquas. A gente não vê nada em termos de clivagem, claro, né? Mas a gente consegue fazer outros tipos de análises ópticas. Aqui é uma seção basal, olha que interessante. Nós conseguimos ver com clareza as clivagens que o plano entre elas fazem um ângulo de aproximadamente 90 graus. A edembergita é um clinopiroxênio que tem em seu sítio M1 ferro. Então, o magnésio acaba dando espaço ao ferro e, por causa disso, nós temos outra espécie de clinopiroxênio. Onde nós encontramos? Da mesma maneira que o diopsídio.
em rochas básicas ou metamórficas ricas em magnésio. Em lâmina, a edembergita pode ter uma cor esverdeada, castanhada, a depender da composição química dela. Isso ocorre porque nós temos ferro no sistema. O ferro é um elemento que dá cor a tudo que ele se faz presente, ele dá cor. Temos clivagem, temos pleocroísmo em tons de verde, acastanhado, amarelado, a variar em relação ou em função dos teores de ferro daquele mineral característico. Temos aí geminação muito comum também nesses cristais de clinopiroxênio. E aqui nós conseguimos observar a edembergita em lâmina. Então, olhem que interessante. Os tons de verde, o que vão variar em relação à maneira com que você gira a platina, ou seja, o pleocroísmo se faz presente. Nós temos outras imagens aqui, por exemplo, outro cristal de edembergita. Nesse caso, a edembergita já foi alterada para minerais opacos, olha que interessante. E aqui, ó, nós temos variados tons de cores de interferência. Alguns cristais estão extintos. Isso acontece por quê? Porque existem diferentes orientações desses cristais em relação ao corte da lâmina. Então, tem uns que vão estar em extinção total, outros que vão estar em luminosidade total. Então, observem aí relevo, cores, claro, cores em nicóis paralelos, tá? Pleocroísmo, qual o tipo de seção que a gente está observando. Aqui observem qual o tipo de cor de interferência que nós podemos observar. Tomem cuidado para não confundir inosilicatos de cadeia simples com filosilicatos, mas isso a gente vai ver mais para frente. Essa imagem eu trago para vocês porque ela é extremamente didática. É uma seção basal de um cristal de clinopiroxênio, nesse caso de edembergita, em que nós conseguimos identificar com clareza, com perfeição, o ângulo de aproximadamente 90 graus entre os dois planos de clivagem dos clinopiroxênios, dos piroxênios em geral, na verdade. Então, olha que interessante observar essa imagem. Olha como o relevo é alto, olha como a cor é meio esverdeada por causa da presença de ferro no sistema cristaloquímico desse clinopiroxênio. Então, olha quantas informações nós conseguimos tirar de uma lâmina, de uma simples seção basal de um cristal, apenas porque nós temos já de antemão inúmeros conceitos bem estabelecidos a respeito dos inosilicatos. A augita é um clinopiroxênio interessante porque agora a gente tem o alumínio no sistema. Em consequência do alumínio entrar no sistema, a gente vai ter um pouco menos de magnésio e um pouco menos de cálcio do que se nós estivéssemos observando a composição química da edembergita e do diopsídio, por exemplo. A augita é um clinopiroxênio de composição química extremamente variável. E como são muitas composições químicas, nós vamos ter como resultado variadas propriedades ópticas. Então, tem sim propriedades que são inerentes ao grupo dos clinopiroxênios, mas temos que ter em mente que essas propriedades podem variar para mais ou para menos em função da composição química daquele determinado clinopiroxênio. Onde nós vamos encontrar a augita? Olha, a augita é bem versátil. Ela pode aparecer em rochas ígneas ricas em ferro e magnésio, como os gabros, pode aparecer em rochas classificadas como basaltos ou diabásios, pode até mesmo, em algumas situações, aparecer em rochas graníticas. Então, a augita é um mineral bem versátil em termos de ocorrência. Em lâmina, ela seria incolor, ou castanho pálido, ou castanho esverdeado, ou até mesmo verde, a depender da composição química dela. A clivagem é boa, naquelas direções que a gente já tinha comentado. O pleocroísmo, quando o cristal apresenta pleocroísmo, pode ser fraco a médio, em tons esverdeados, acastanhados, até violeta. Lembrem-se que muitas diferenças de composição química resultam em propriedades ópticas diferentes. Então vamos dar uma olhada em algumas imagens. Então aqui a gente tem um cristal euédrico de augita, olha que interessante, o relevo alto, algumas porções que já foram alteradas para minerais opacos. Temos aqui uma cor acastanhada, rosada. Aqui a gente tem um cristal muito interessante, ó, a gente consegue observar, se vocês olharem com atenção, que é uma seção basal. A gente consegue observar as duas clivagens.
dos clinopiroxênios, as duas direções de clivagem da augita. Em lâmina, quando nós colocamos o analisador, quando a gente insere o analisador, a gente consegue observar cores de interferência médias a altas, conseguimos observar outros fenômenos com mais clareza, né? Até mesmo algumas porções que já estão alteradas aqui do cristal. Mas tenham em mente que a augita tem essas características mais variadas aí, pode variar um pouco a cor, o pleocroísmo, mas não deixa de ser um clinopiroxênio. Então, algumas coisas a gente já vai encontrar de cara, como as clivagens, o relevo e assim por diante. Outros cristais aí de augita, então vejam que a cor não mudou muito, mas dessa vez a birrefringência mudou. Em consequência da birrefringência mudar, a gente vê que as cores de interferência mudam também. E outra coisa interessante é que aqui nós temos um cristal que tem uma mácula simples, ó. Ele é geminado. Então vejam que interessante fazer esses estudos. Olha, aqui tem uma porção até meio esverdeada do cristal. Talvez pode ter sido um processo de alteração aí, não tem como saber apenas por uma imagem. Mas saibam que a augita pode ter tons esverdeados, pode ter tons acastanhados. Outro cristal de augita, outra imagem de um cristal de augita em microscopia óptica. Então vejam que interessante aqui, ó, você consegue ver com muita clareza a seção basal desse cristal, com os dois planos de clivagem. Quando nós inserimos o analisador, a gente consegue fazer análises em relação a cores de interferência, por exemplo, muitas outras análises, mas eu vou me concentrar aqui na cor de interferência, que tem tons de azul, tons de amarelo, um pouco de rosa aqui de segunda ordem. Então, tudo isso são informações muito importantes para a gente descrever em relação ao mineral que nós estamos observando. Para encerrar a augita, olha que interessante, como ela tem variadas composições químicas, ela pode apresentar variadas propriedades ópticas. Então, existe um espectro de cores que você pode observar, existe um intervalo de pleocroísmo que pode variar desde o castanho claro até mesmo ao incolor. Você pode ter, inclusive, cores de interferência variando desde cinza de primeira ordem até um azul de segunda ordem. Então, vejam como a augita é um piroxênio aí que tem várias características em lâmina, né? Mas não é difícil de descrever e também não é difícil de identificar, porque a augita é um clinopiroxênio. Então, nós sabemos como identificar clinopiroxênios em lâmina e por eliminação, por soma de características diagnósticas, por paragênese de rocha, dos minerais que estão aí ao redor dos cristais de clinopiroxênio, a gente consegue chegar com um certo grau de certeza a análise, a conclusão de que é um cristal de augita de fato. A egirina marca o início de um sistema sódico aqui na nossa videoaula. Então, a egirina é o primeiro clinopiroxênio que vai ter em sua composição, além do ferro, que a gente já está familiarizado, o sódio. Então, onde que nós vamos encontrar clinopiroxênios do tipo egirina? Em rochas alcalinas, claro. Alguns granitóides, ela se associa facilmente a feldspatos alcalinos, a nefelina, a cancrinita, sistemas aí mais evoluídos quimicamente, sistemas mais ricos em elementos alcalinos. Claro, nós temos o sódio na estrutura. Lembrando que o sódio também é um cátion grande e por isso ele entra no sítio catiônico M2. Em lâmina, ela pode ser verde pálido, a escuro e também até amarelado. Isso ocorre porque nós temos dois elementos que dão cores aos minerais, o sódio e o ferro. Temos aí clivagem, temos um pleocroísmo que vai variar de verde acastanhado a verde amarelado, temos uma birrefringência alta e podemos ter também máculas, geminações, assim como todos os outros piroxênios. As máculas não são características distintivas para esse caso, para esse tipo de mineral. Vamos fazer uma pausa e observar as diferenças marcantes da egirina e da egirina augita. Então vejam que nós temos aqui um clinopiroxênio rico em cálcio. A gente já viu o clinopiroxênio rico em cálcio. Agora nós estamos trabalhando com clinopiroxênios que têm sódio em sua estrutura. Então uma solução de egirina augita seria a transição de um mundo totalmente cálcico para um mundo totalmente sódico. Então vejam que conforme vai
Semelhante aos ortopiroxênios, pessoal. Conforme vai havendo a substituição de cálcio por sódio no sistema, você pode ver que vai haver uma substituição nos valores das propriedades ópticas que a gente está acostumado a trabalhar. Os índices de refração aumentam, a birrefringência aumenta, até o ângulo 2V aumenta. Olha como a composição química de um mineral é importante, como as propriedades ópticas dependem intimamente da composição química e de como esses elementos estão organizados entre si. Então, se você tivesse aí uma substituição sistemática de cálcio por sódio, você ia observar o aumento proporcional dos índices de refração, da birrefringência e também do ângulo 2V. Vamos ver a egirina em lâmina agora, como foi mencionado. A egirina tem em nicóis paralelos, obviamente, tons bem vivos de verde, diferentes tipos de verde. Em nicóis cruzados, vocês veem que a cor de interferência é muito semelhante à cor natural do mineral. Temos aí duas seções, a seção basal e a seção longitudinal, por isso a gente consegue observar uma direção de clivagem e aqui duas. Outras imagens de egirina em lâmina, então vejam que interessante, tons de castanho, tons de verde. Aqui tem um feldspato alcalino para comparação, o relevo é muito maior, vejam que interessante. Aqui em nicóis cruzados vocês conseguem observar os diferentes jogos de cores que a gente tem, cores de interferência. Outras imagens, então vejam que interessante como a cor é muito interessante da gente descrever nesses tipos de cristal, porque pode ter até uma espécie de zonamento químico aqui, que essa cor está nos informando, que essa cor está nos alertando, digamos assim. Vários tipos de hábitos, né? O cristal pode ser cúbico, quadrático, na verdade, vamos usar essa palavra melhor. Ou então ripiforme, mais alongado. Vejam que interessante. Aqui são duas imagens em nicóis paralelos, então a gente consegue observar com clareza a grande diferença entre os grupos de minerais, né? Então, assim, são dois mundos completamente diferentes, né? Você sai de um inosilicato aí que é rico em sódio e você entra num feldspato que pode até ter sódio na sua composição, mas não tem ferro, por exemplo. Veja como o jogo de composições químicas muda drasticamente. Algumas alterações, temos alterações. Os piroxênios, eles são suscetíveis a processos de alteração, sejam eles processos de alta, média ou baixa temperatura. Essas alterações vão depender intimamente da composição química dos piroxênios. Então, assim, é uma regra básica. Você não pode gerar uma alteração que não tenha a composição daquele mineral primário. Então, assim, a depender da composição química, os piroxênios eles podem ser substituídos por quem? Por anfibólio, que são os inosilicatos de cadeia dupla, vamos ver subsequentemente. Nós podemos ter também biotita sendo formada a partir da alteração de um inosilicato de cadeia simples, assim como clorita, serpentina, talco, minerais que fazem parte de outros grupos dos silicatos. A alteração do piroxênio para o anfibólio tem um nome específico, tá? A gente chama de uralitização. Então, quando ocorreu um processo de alteração aí que submeteu o piroxênio a outras condições físico-químicas, ele se reorganizou e gerou um anfibólio. A gente chama isso de uralitização. Essas são imagens que eu trago para vocês observarem. Olha que interessante como é muito claro. Nem sempre é tão claro, tá? Mas eu trouxe só para a gente observar, porque nós estamos aprendendo sobre a uralitização. Então, olha como é interessante. As bordas desse cristal de clinopiroxênio foram alteradas, gerando anfibólio, né? Então, todas as propriedades ópticas que faziam parte da existência desse piroxênio foram modificadas, porque agora o mineral que está na borda é outro mineral, é de outro grupo, inclusive. É um inosilicato de cadeia dupla, né? Um outro subgrupo, digamos. Olha aqui anicóis cruzados, como é interessante, né? Cores de interferência radicalmente diferentes. Olha essa imagem de livro mesmo, muito bonita, para a gente entender como que a alteração funciona,
como que ocorre a uralitização. Essa seção basal fantástica de um piroxênio, a gente consegue observar o ângulo entre os planos de clivagem dos piroxênios, e nas porções mais extremas assim do cristal, nas bordas do cristal, a gente tem um mundo completamente diferente. Olha só como o ângulo, e isso prestem atenção porque vai ser muito útil para vocês no próximo módulo. O ângulo entre os planos de clivagem aqui já não é mais 90 graus, é outro tipo de ângulo aqui. Então, é outro tipo de mineral. Então vejam como a uralitização aqui foi pervasiva. Todas as bordas desse piroxênio, esse clinopiroxênio, foram alteradas para um outro tipo de mineral, que no caso é um anfibólio. Por isso que a gente classifica essa alteração em particular como uralitização. Para encerrar a aula, eu vou fazer uma aula prática com vocês no microscópio virtual e eu escolhi a egirina para a gente trabalhar em lâmina. Lembrem-se que essa é uma aula prática exemplificativa. Vocês podem utilizar o microscópio virtual sempre que vocês quiserem para observar outros tipos de piroxênios, até porque nós temos alguns tipos de piroxênios aí que a gente viu durante essa videoaula. Então vocês podem ir lá brincar à vontade com o microscópio virtual, porque tem sim outros tipos de piroxênios à disposição de vocês, caso vocês queiram observá-los. Mas agora a gente vai trabalhar um pouco em microscopia com a egirina.